Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. Com muita alegria nós nos encontramos novamente, agora para meditarmos no livro do profeta Amós. Vamos meditar hoje no capítulo 1 ao 4 e amanhã do capítulo 5 ao 9. Queridos, o profeta Amós, ele é o terceiro dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Ele é um profeta que é contemporâneo, assim mais ou menos ali na época do que estava iniciando Isaías. Ele foi antes de Isaías e também é contemporâneo de Oséias. Foi por volta do ano 750 a.C. que ele profetizou sobre Israel. Ele era de Jerusalém. Ele nasceu ali na região de Jerusalém, porém o seu trabalho ali como profeta foi em Israel. Quando ele estava profetizando, o rei que estava reinando sobre Jerusalém era Uzias, e o rei que estava reinando sobre Israel era Jeroboão II. Três principais temas da pregação de Amós foi justiça social, onipotência de Deus e o julgamento divino. Diferente de outros profetas, nós vemos que Amós, a origem dele, ele não vinha ali de uma aristocracia e nem das altas classes sociais. Ele não era da escola de profetas, ele não era um filho de profeta, ele até então não era profeta e ele também não era das classes sacerdotais, pois ele era um pastor e um agricultor. Ele era colhedor de sicômoros. Ele trabalhava ali com agricultura e pecuária. Ele morava numa região ali pobre do sul da Palestina, uma cidade que chamava Tecoa, próximo a Belém, que era uma região árida. E de repente Deus o chama desse trabalho que ele fazia para agora ir a Israel, um outro reino, uma outra jurisdição política, para se infiltrar nas altas rodas ali da aristocracia, da classe rica, para diagnosticar os problemas da nação e para denunciar em nome de Deus as práticas vis da injustiça social prevalecente naquele reino do norte. E para nos situarmos, vamos falar um pouco aqui do rei Uzias, que era o rei de Judá. Rei Uzias reinou ali por 52 anos. No início ele era um rei piedoso, ele se fortaleceu muito, tornou-se grande, formou um grande exército, adquiriu grandes riquezas, tornou-se um homem extremamente poderoso. Porém, no momento que ele se tornou poderoso, ele perde ali a sua intimidade com Deus e tornou-se arrogante, orgulhoso, tornou-se assim terrível rei de Judá, ao ponto dele chegar no momento dele entrar no templo para sacrificar. Então, quando ele estava entrando para tal ato, um grupo ali de sacerdotes entrou e repreendeu, e ele, como rei, ele não se humilhou diante ali da repreensão sacerdotal. Ele era rei, mas ele não era sacerdote, então ele não poderia fazer tal sacrifício dentro do templo. E pelo fato dele ter rejeitado ali a repreensão sacerdotal, a Bíblia nos conta que ele ficou leproso. De repente a lepra começou a tomar o seu corpo e ele teve que ficar isolado até o dia da sua morte, e o seu filho começou a governar no lugar dele enquanto ele estava isolado. Já do lado, no reino do norte, que ele estava vivendo ali o momento, a idade do ouro, o rei que estava governando era Jeroboão II. Ele se tornou ali o maior líder que o reino do norte, Israel, já havia conhecido. Lembrando que o reino do norte começou após a morte de Salomão no ano 931 a.C. E a partir deste momento que houve o reino dividido, o reino do norte ele contou com 19 reis, um período ali de 209 anos. E foram 8 dinastias, e nenhum rei desses 19 reis andou com o Senhor. Todos foram homens ímpios, mas Jeroboão II foi o maior desses reis. Ele governou por 41 anos e foi um tempo de grande prosperidade, pois foi um tempo em que as nações que circundavam ali Israel
Os grandes impérios estavam em paz, estavam ali sossegados, estavam cuidando de outros interesses, então não houve tantos embates, tantas guerras, de tal maneira que Israel gozou de paz em suas fronteiras. E no mesmo tempo que Israel gozou de paz em suas fronteiras, também gozou de profunda e grande prosperidade dentro das suas fronteiras. Jeroboão II não apenas enriqueceu muito, e ele conquistou novas terras e expandiu sua extensão geográfica, a mesma extensão geográfica que tinha nos tempos ali de Salomão. Agora Jeroboão II conquistou pelo tempo de prosperidade que eles estavam vivendo. Ele foi um rei expansionista, um rei próspero e um rei que trouxe para Israel grandes conquistas devido à forma que ele administrava o reino de Israel. Embora eles estavam vivendo um tempo de ouro, muita riqueza, agora o Senhor traz Amós para poder confrontar e trazer ali os oráculos do Senhor sobre o juízo de Deus que viria sobre tanto Israel, Judá, contra as cidades vizinhas também, principalmente pela injustiça social. Eles estavam muito ricos, mas eles estavam oprimindo de maneira assim terrível os pobres que haviam naquela região. Eles estavam vivendo um momento assim muito terrível. Embora eram ricos, tinham muitas riquezas, haviam pessoas assim miseravelmente sendo oprimidas por aqueles que detinham o poder financeiro naquele momento. No início aqui do capítulo 1, nós vemos que Amós faz menção, dizendo assim, 2 anos antes do terremoto. Embora ele não fala sobre esse terremoto, ele está dizendo ali, pontuando que houve um terremoto. Se nós formos em Zacarias capítulo 14, versículo 5, nós vamos ver que ele faz menção também do terremoto que aconteceu no período de Uzias. Um grande terremoto que houve ali. Então ele usa como referência para aquele momento que ele estava trazendo ali a mensagem do Senhor. No versículo 2, ele cita que os pastores prantearão. Quando ele cita isso, ele está dizendo que não haveria gado, não haveria ovelhas, não haveria carneiros. O juízo estaria de tal forma. Então, esse termo pastores prantearão é porque não haveria mais animais para que fosse pastoreado por eles por conta da devastação. Mas interessante que ele é levado ali a conhecer os problemas do Reino do Norte. E quando ele começa a profetizar, nós vemos que ele não profetiza primeiro para Israel. Eu acredito que, como uma estratégia até pedagógica de Amós, ele começou agora a ministrar, falar do juízo que aconteceria com os vizinhos. Eu acredito que isso trouxe mais interesse para que as pessoas viessem ouvir a mensagem que ele tinha. Então ele começa no versículo 3, falar sobre Damasco. Ele fala do juízo sobre Damasco, que Damasco trilhou Gileade com trilhos de ferro. Eles literalmente usavam, eles tinham uns trilhos que eles passavam para moer alguma palha, moer algum grão, e eles passavam isso em cima dos gileaditas. Então eles realmente foram muito cruéis. Então ele traça ali o juízo sobre Damasco, sobre Síria. Depois no versículo 6 ele também fala sobre Gaza. É interessante que ele usa um termo, em algumas bíblias está assim, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, que seria mais ou menos por causa de 3 pecados, por que não dizer 4? Isso era quase uma forma irônica de dizer, porque havia tantos pecados que essas nações estavam cometendo. Então foi uma forma irônica dele trazer essa mensagem usando esse termo. Então ele fala sobre Damasco, depois ele fala sobre Gaza, e ele cita que Gaza ele devastava as cidades e vendia os seus escravos. Ele pegava escravos e vendia numa cidade que eles entravam e vendia esses escravos para Edom. Depois no 9 ele traz um juízo sobre Tiro, e Tiro também tinha a mesma característica de vender ali escravos para Edom. Só que é interessante que ele fala também no versículo 9 sobre o tratado. Tiro sempre teve um tratado ali com Israel, e agora no momento que eles estavam vivendo, ele cita que eles quebraram esse tratado, e eles estavam ali pegando e vendendo como escravos aqueles que eram antes parceiros deles no comércio. No versículo 11 fala sobre Edom. Ele cita o castigo sobre Edom e fala que Edom
eles estavam ali caçando o seu próprio irmão. Então Edom, ele era oriundo ali, os edomitas eram oriundo de Esaú, que era irmão de Jacó. Então eles eram irmãos e eles estavam ali caçando os próprios irmãos de Israel para fazer eles como venda de escravos, comercializar os próprios irmãos. Então veio o juízo sobre eles. No versículo 13, o juízo vem sobre Amon. Eles faziam coisas terríveis também, os amonitas, e eles rasgavam as barrigas das grávidas de Gileade somente para, primeiro ponto, para que não houvesse uma expansão daquele povo, para que eles não tivessem os inimigos gileaditas lá na frente enfrentando as próximas gerações, e também para que eles viessem possuir as herdades, a herança, as terras que essas famílias tinham. Então era um povo muito cruel, e Amós vem traçando ali na sua pregação o juízo do Senhor sobre todos esses povos. No capítulo 2, ele continua, o primeiro citado aqui é Moabe. Ele cita que Moabe também vai receber juízo, e um dos exemplos aqui é que ele queimou os ossos do rei de Edom até virar um pó de cal, de terrível crueldade que foi feito por este rei. Imagina com as pessoas que estavam ali da cidade, as pessoas comuns que não eram o rei. Se desrespeitaram o rei, imagine a população. No versículo 4, agora chega o juízo citado sobre Judá. Diz assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram os seus pais. Por isso, no versículo 5, porei fogo a Judá e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Agora, depois de ter trazido a mensagem sobre os vizinhos, agora começa a vir sobre eles. Ainda falou sobre Judá, que era vizinho do Reino Norte. Porém, no versículo 6 do capítulo 2, agora ele começa a falar sobre o juízo que viria sobre Israel. Diferente dos outros que nós vimos que tinha 1 ou 2, no máximo 3 versículos, com o juízo sendo dito, sendo proferido por Amós. Para Israel, nós vemos que temos quase 10 versículos aqui, quando ele começa a discorrer o juízo. Ele começa no 6, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Nós vemos a que ponto chegaram. Eles vendiam um ser humano por um par de sapatos, era feito esta barganha. Então eles estavam vivendo assim um momento terrível. E nós vemos que no versículo 7 ele também cita que um filho, um homem e seu pai deitavam-se com a mesma prostituta. Nós vemos depois no versículo 8 também que eles bebiam vinhos que eram obtidos de forma ilícita através de crimes, através de trocavam vinho por pessoas, e eles faziam absurdos, eles estavam fazendo, e agora Amós vem traçando esse juízo. No versículo 9, eles são lembrados que os amorreus, que eram fortes, eram poderosos, forte como carvalho, ele usa aqui, o Senhor os destruiu para que eles herdassem a terra. Lembra no versículo 10 que eu fiz vocês subir lá da terra do Egito. 40 anos vocês vieram pelo deserto e eu entreguei vocês a terra desse amorreu que eu destruí para que vocês habitassem a terra. Ele fala e dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre dos vossos jovens nazireu, e não é assim, filhos de Israel. Então ele fala, olha, eu suscitei profetas no meio de vocês, nazireu, homens que tinham ali uma aliança comigo, que tinha feito um voto de nazireu. Porém, no versículo 2 diz que eles os seus avós deram vinhos aos nazireus, pervertendo ali aquele voto que eles haviam feito, e vocês ordenaram aos seus profetas, olha, não profetizem. Então toda vez que o Senhor mandava um profeta ali, eles iam em cima para que ele não profetizassem, eles não queriam ouvir aquilo que o Senhor tinha a dizer a eles. No versículo 13, ele traz uma sentença terrível, que ele fala assim, eis que eu vos apartarei do vosso lugar, como se aparta um carro cheio de feixes. Então aqui ele estava comunicando que eles sairiam, eles seriam levados, eles perderiam o lugar deles. Sabemos que após o exílio,
eles não voltaram como Judá voltou após o exílio. O reino do norte nunca mais voltou para se estabelecer em sua terra. Ele completa no versículo 15 e 16, dizendo que não haverá um que escapará, nem o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés, nem o que vai montar de cavalo, nem o corajoso, nem o mais forte. Não haveria possibilidade deles se livrarem do juízo do Senhor. Agora, no capítulo 3, ele começa dizendo assim: ouça Israel, o Eterno está chamando vocês à responsabilidade. Isso quer dizer, todos vocês, todos os que têm parentesco com os que ele libertou do Egito, ouçam. Estou lendo aqui na versão parafraseada a mensagem. Versículo 2. De todas as famílias da terra, escolhi vocês. Por isso, por causa do seu chamado especial, considero vocês responsáveis por todos os seus pecados. Agora, nos versículos que se seguem, até o versículo 7, nós vemos agora ele citar exemplos. Tipo, o leão não rugirá sem que tenha uma presa. A ave não cairá se não for atingida por uma pedra. São coisas óbvias que o Senhor está dizendo para eles. E no versículo 7 eles falam assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Na parafraseada diz assim: o fato é que o Eterno, o Senhor, não faz nada sem primeiro contar a história toda a seus profetas. Então estava falando, trazendo para o povo ali do Reino Norte: olha, assim como essas coisas óbvias que estou dizendo para vocês, o Senhor não faria nada sem antes falar ao seu profeta e que fosse comunicado a vocês. E no versículo 8 ainda ele provoca dizendo: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então, olha, o que eu estou dizendo aqui porque o Senhor falou, e se ele falou, como não poderia eu ou qualquer outro profeta profetizar aquilo que o Senhor tem falado? No versículo 12, ele traz mais um recado, falou a mensagem do Eterno: assim como o pastor que tenta salvar a ovelha do leão consegue recuperar apenas um par de pernas ou um pedaço da orelha, pouco se salvará dos israelitas. E finalizando aqui o capítulo 3, no versículo 15, nós vemos agora o juízo falar contra o luxo que eles tinham com tantas riquezas, embora eles oprimiam os pobres. Vou derrubar o palácio de inverno, esmigalhar o palácio de verão, todos os seus prédios luxuosos, as mansões vão ser demolidas e todas essas casas de alto padrão será derrubada, é o decreto do Eterno. Então, aquela vida de luxo que eles estavam vivendo, embora ele não se importava com aquilo que era a vontade do Senhor, dentro do juízo o Senhor vem falar: olha, tira o cavalinho da chuva, que toda essa riqueza que vocês se gabam, eu vou destruir tudo que vocês pensam que tem valor. Agora, aqui no capítulo 4, nós vemos novamente o profeta falar sobre a perversidade que eles tinham com os pobres. Falam ali do luxo que eles tinham, fala das mulheres, ali fala das vacas que pastavam ali nas colinas de Samaria. Fala para eles novamente que é muito grave o que está acontecendo no versículo 2 e 3. Fala da gravidade do pecado, fala que o Eterno está jurando ali pela santidade dele, que ninguém diga que não foi avisado, o dia do julgamento está chegando. E fala que eles serão levados para longe, novamente diz que eles serão apartados de sua terra, serão colocados como se fosse ali em filas indianas, e as cidades eram fortificadas por muralhas, mas aqui nós vemos ele dizer que eles passariam ali pelas brechas do muro das cidades. Então a cidade vai ser devastada a tal ponto que as muralhas, que as fortalezas estarão ali tão comprometidas que vocês não precisam passar pelos portões. As próprias brechas será o suficiente para que vocês saiam para ser levado cativo a outro reino. Nos versículos 4 e 5, agora ele cita, a gente pode colocar aqui como uma religião autoindulgentes. Então ele fala das práticas religiosas que eles mantinham, dos sacrifícios, da falsa aparência de pessoas que eram religiosas, porque eles faziam tudo isso porque eles gostavam, se tornou costume, não faziam para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, não faziam porque eles tinham uma ordenança por isso,
faziam porque virou cultura, mas nada tinha nessa cultura com adoração ao Senhor, com prestação de culto ao Senhor, com santidade, com devoção a Ele. Então eles estavam vivendo uma religião falsa, onde tinha aparência de religião verdadeira, mas o coração deles estavam totalmente longe do Senhor. No versículo 6, nós vemos um termo que diz assim: vos dei limpeza de dentes. Aqui o Senhor está dizendo para eles que houve falta de alimento, houve falta de mantimentos, que foi esvaziadas ali os seus armários. O Senhor fala: eu esvaziei os seus armários, na outra versão. Fiz vocês passar fome, mas vocês nunca tiveram fome de mim. Vocês nunca se converteste a mim, diz o Eterno. Agora no versículo 7 e 8, fala sobre quando o Senhor reteve as chuvas. Fala que eles saíram errantes atrás de água, porém eles não tiveram sede do Senhor, que eles não converteram ao Senhor, mesmo eles vendo a mão do Senhor, porque chovia numa cidade, não chovia no outro, chovia num campo, não chovia no outro, porém eles não conseguiam entender que era o Senhor ali chamando a atenção deles, e eles tinham sede, mas não era sede do Eterno. E nós vemos aqui mais exemplos que o Senhor estava mostrando a eles através de Amós, que o Senhor estava chamando a atenção para que eles se voltassem ao Senhor, para que eles se convertessem. E nós vemos vários exemplos aqui que o Senhor usou para que eles entendessem, para que eles olhassem para o Eterno e entendessem que o Senhor queria arrebanhá-los novamente, mas eles pouco fizeram de tudo isso. No versículo 12, é um versículo muito conhecido, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Versículo 13, para finalizarmos, diz assim: porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Queridos, e assim finalizamos o dia de hoje com esses 4 capítulos, e eu queria deixar uma reflexão para vocês aqui do capítulo 4 mesmo, quando nós vemos que diversas situações que é citada aqui pelo profeta, é a fome, é a sede, epidemias, até mesmo pragas que houve no Egito, foi trazida até eles para que eles se voltassem ao Eterno. Era uma forma que o Senhor tinha de chamar a atenção, para que ele se voltasse a Ele. E às vezes isso ocorre conosco também. Às vezes nós culpamos algumas situações que nós estamos passando, culpamos a família, culpamos a política, culpamos... Quando não tem quem culparmos, falamos: olha, é coisa do demônio, só pode ser cilado do demônio. E às vezes nós não entendemos que algumas situações que nós passamos, o Senhor tem chamado a nossa atenção para que nós nos voltemos a Ele. Às vezes nós estamos dispersos daquilo que o Senhor nos chamou. Às vezes nós estamos fora, perdendo o fio da meada daquilo que o Senhor te chamou, daquilo que o Senhor falou com você há tempos. E vai se passando a vida e vai se acontecendo tantas outras coisas, e nós vamos nos perdendo do propósito do Senhor. Mas o Senhor nos leva por vias que seja, às vezes, até dolorosa, para que nós possamos nos voltar a Ele. Não como um castigo, o Senhor estava fazendo isso com Israel, mas estava apenas chamando a atenção deles, porque coisa pior irá suceder a eles agora, porque eles não prestaram atenção no que o Senhor estava fazendo. Às vezes o Senhor fala conosco através de uma palavra, você entende que o Senhor falou com você, você está ciente que Deus falou com você, e quando chega no próximo dia, aquilo se torna irrelevante, ou você se esquece, ou aquilo não faz mais sentido. Aquele mesmo sentido que fez quando você ouviu aquela palavra deixa de fazer sentido, e de repente era o Senhor te chamando a atenção para que você voltasse para o propósito, para que você se voltasse a Ele, para que você voltasse a ter a comunhão que você outrora teve com Ele, para que Ele voltasse a ser o seu Senhor, porque às vezes Ele é o nosso Deus nos nossos lábios, Ele é o nosso Salvador, mas Ele não é o nosso Senhor. E se Ele não for o nosso Senhor, aos poucos Ele vai deixar de ser o teu Salvador também, porque se Ele é o teu Salvador, Ele precisa ser o teu Senhor. Então preste atenção naquilo que o Senhor tem falado com você, quando você ouvir uma palavra, quando o Senhor falar com você,
Quando alguma coisa atípica acontecer com você, presta atenção se não é o Senhor chamando a tua atenção para que você possa voltar-se a Ele, para que você possa estar aos pés do Senhor, estar no propósito que Ele chamou a você. Você não é mais um no corpo de Cristo, você é importante no corpo de Cristo, o Senhor te chamou. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, melhor dizendo, diz que não foi você que o escolheu, mas Ele te escolheu e te designou para que você vaze, dê fruto e o seu fruto permaneça, a fim de tudo que você peça ao Pai, em nome de Jesus, seja concedido a você. Então há um propósito do Senhor sobre a tua vida. Se você está longe do propósito, preste atenção que o Senhor está chamando a tua atenção para que coisa pior não venha a suceder nas nossas vidas por estarmos longe daquilo que fomos chamados. Que o Senhor o abençoe, dê um dia abençoado para você. Estaremos amanhã aqui para finalizarmos o livro do profeta Amós, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.